Bom dia, pessoal. Eu sou a professora Carol e estarei com vocês pelos próximos 20 a 25 minutos. Se der certo essa gravação. Vamos dar início hoje aos estudos sobre a reforma sanitária brasileira, que foi o pontapé inicial para a implantação do nosso querido e amado SUS. Inicialmente, no modelo de exploração instaurado por Portugal em solo brasileiro, a saúde pública definitivamente não era uma preocupação. Assim, cada indivíduo se responsabilizava por si, normalmente buscando, quando preciso, o auxílio de pajés, curandeiros ou boticários que viajavam pelo país afora. Ou seja, a medicina ela se dava de um modo informal, baseando em conhecimentos empíricos, costumes culturais e crenças religiosas. Por isso, os tratamentos iam de cantos até manipulação de ervas. O que eu quero dizer para vocês é que durante os 389 anos de duração do período de colonização e império, pouco foi feito em relação à saúde pública no Brasil. Não haviam políticas públicas estruturadas, muito menos a construção de centros de atendimento à população. Além disso, o acesso a tratamentos e cuidados médicos dependia da classe social, ou seja, pessoas pobres e escravos viviam em condições duras e poucos sobreviviam às doenças que tinham. Espero que esteja gravando. Já as pessoas nobres e os colonos brancos que tivessem terras e posses tinham maior facilidade de acesso a médicos e remédios da época. Portanto, suas chances de sobrevivência eram maiores. As mudanças, no entanto, elas começaram a surgir com a chegada da família real portuguesa e da sua corte, em 1808, quando eles decidiram buscar um refúgio no Brasil à medida que as tropas de Napoleão Bonaparte se aproximavam de Portugal. Com a chegada da família real portuguesa ao Brasil e pela vontade em desenvolver o Brasil para que se aproximasse da realidade de vida em Portugal, uma das primeiras medidas foi a fundação de cursos universitários. Foram criados cursos de medicina, cirurgia e química, sendo os pioneiros a Escola de Cirurgia do Rio de Janeiro e o Colégio Médico Cirúrgico do Real Hospital Militar de Salvador. E assim, aos poucos, os médicos estrangeiros, eles começaram a ser substituídos por médicos brasileiros ou médicos que estavam sendo formados no Brasil. Além disso, com a família real, era acostumado com um padrão de vida requintado e uma estrutura urbana mais organizada, os portugueses estimularam o crescimento industrial, a criação de estradas, a abertura de bancos, a renovação dos portos, o desenvolvimento de manifestações artísticas. Mas bora voltar aqui para o aspecto da saúde. Eu quero pontuar com vocês que no âmbito da saúde sempre teve uma ligação entre entidades religiosas e tratamentos de saúde. Sempre foi muito forte essa ligação e ela existe desde a colonização do Brasil. Por isso, as Santa Casa de Misericórdia, elas atuaram como uma dessas entidades que se destinaram a prestar assistência médica às pessoas. Elas eram fundadas por religiosos e, num primeiro momento, conectadas com a ideia de caridade. De acordo com a Confederação das Santas Casas de Misericórdia do Brasil, o surgimento das primeiras Santas Casas, elas coincidiu já desde praticamente o descobrimento do Brasil. Por exemplo, nós temos a fundação da Santa Casa de Santos, que ocorreu em 1543. Em Salvador, 1549, no Rio de Janeiro, em 1567,
Em São Paulo em 1599, em João Pessoa em 1602, em Belém em 1619 e em Vitória ocorreu em 1818, ou seja, as Santas Casas, elas foram durante muito tempo a única opção de acolhimento e tratamento de saúde para quem não tinha dinheiro, que era a maioria da população, sempre foi assim. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro declarou a independência brasileira, tornando-se imperador. E aí, por mais que os avanços na saúde pública tenham sido pequenos, durante o seu reinado merece destaque a instauração da vacina contra a varíola em todas as crianças, a criação do Instituto Vacínico do Império, a instauração das juntas municipais, que deveriam se responsabilizar pelas atribuições sanitárias, e o estabelecimento da Junta Central de Higiene Pública. Cabe ressaltar também que, além da varíola, as medidas buscavam controlar a disseminação da tuberculose, da malária, da febre amarela, que já desde essa época era prevalente, e incidente também. Vocês sabem, né, o que é prevalência e incidência. Não é possível? Ou seja, além de transformar em escolas em faculdades, Dom Pedro II ele criou órgãos para vistoriar a higiene pública, principalmente na nova capital brasileira, no caso, o Rio de Janeiro, na época. A cidade, além de sofrer diversas mudanças urbanas, como calçamento de ruas e iluminação pública, também visava higienizar o centro urbano, de maneira sanitária e social. Social por quê? Porque eu expulsava do centro da cidade os casebres e as pessoas de classe social mais inferior, proliferando então o desenvolvimento das favelas nas áreas periféricas. Então, o início das favelas começa aí nessa época. Com a declaração do fim da escravidão em 1888, o país ele ficou dependente de mão de obra imigrante para continuar no cultivo de insumos que eram a base da economia brasileira, principalmente o café. Em 15 de novembro de 1889, com um golpe militar que derrubou Dom Pedro II, foi instaurado então a República do Brasil, considerada a República Velha, que ocorreu de 1889 a 1930, que foi a famosa República do Café com Leite. Entre 1900 e 1920, o Brasil ele ainda era refém dos problemas sanitários e das epidemias. Portanto, para a recepção dos imigrantes europeus, houve diversas reformas urbanas e sanitárias nas grandes cidades, como Rio de Janeiro, por exemplo, em que houve atenção especial às suas áreas portuárias. Porque para o governo, o crescimento do país ele dependia de uma população saudável e com capacidade produtiva. Portanto, era do seu interesse que sua saúde estivesse em bom estado, que a saúde da população estivesse em bom estado. E assim começou a fazer algumas estruturações na área da saúde, embora pouquíssimas, né? Baseando-se nos conhecimentos do Instituto Soroterápico Federal, que foi criado em 1900, e na necessidade de reforma urbana e sanitária da cidade do Rio de Janeiro, os sanitaristas comandaram esse período com campanhas de saúde, sendo um dos destaques o médico sanitarista Oswaldo Cruz, que iniciou uma fase de intensas mudanças na saúde pública brasileira, por meio de medidas autoritaristas e militares. Casas foram demolidas, pessoas desalojadas. Bem verdade, mosquitos foram combatidos, doentes tratados e isolados. Porém, teve alguns desagrados, e um destes foi as vacinações que eram realizadas à força. Tudo isso em nome de
em nome da saúde pública. Ou seja, doenças como a varíola, a peste bubônica e a febre amarela, elas assolavam a população e preocupavam as autoridades. Por outro lado, as medidas jurídicas impositivas, e dentre uma delas a vacinação obrigatória, causava um grande descontentamento. É compreensível a busca de melhorias nessa época, no intuito de modernizar a cidade e controlar essas epidemias. Por isso, o presidente Rodrigo Alves iniciou uma série de reformas urbanas e sanitárias, que mudaram não só a geografia da cidade e o cotidiano, mas também o cotidiano da população. E a população, maioria pobre, eram os mais prejudicados por essas medidas impositivas. As ruas foram alargadas, os cortiços onde as pessoas moravam foram destruídos e a população pobre foi removida de suas antigas moradias. Neste período, então, ampliou mais as favelas, que já estavam, que já tinham sido iniciadas, né? Mas nesse período ampliou mais essas favelas, porque as pessoas não tinham onde morar mais no centro, então elas se deslocavam aos morros. E o detalhe dessas medidas impositivas, não só em relação à estruturação da cidade, mas também em relação à vacina. As pessoas elas não estavam sendo educadas sobre qual motivo tudo aquilo vinha acontecendo, e isso foi desagradando a grande parte da população. Porque além de todo esse conflito de medidas impositivas, para a população, o governo, na verdade, queria exterminar pobres. Então, isso foi desagradando mais e mais. E o desagrado com essas medidas de Oswaldo Cruz, culminou então com a revolta em 1904, a conhecida Revolta da Vacina. Na época, a população revoltou com as medidas impositivas, tudo isso porque não foram explicados os objetivos da campanha e do que se tratavam as vacinas. Essas ações dos sanitaristas, elas também chegaram até o sertão nordestino. Porém, no sertão foi divulgada a importância dos cuidados com a saúde no meio rural. Mas lá as pessoas eram muito pobres e elas podiam continuar em moradias precárias. Por isso, elas continuavam sendo vitimadas por essas doenças, mesmo com a disseminação de vacinas. Carlos Chagas, que foi o sucessor de Oswaldo Cruz, ele conseguiu equilibrar melhor as ações sanitaristas na época, progredindo sem oposição popular. Apesar de todos os avanços, o sistema de saúde ele continuava informal e baseado em consultas particulares, sem um sistema que previsse assistência em caso de acidente, ou remuneração nas férias, ou qualquer legislação trabalhista. Foi só com os trabalhadores imigrantes europeus, que a pressão para a criação de um sistema se fortaleceu, levando então ao surgimento da Lei Eloy Chaves, em 1923. Criou-se aí as chamadas caixas de aposentadoria e pensão, que eram mantidas e geridas pelas empresas e ofereciam serviços médicos aos funcionários e às suas famílias, além de desconto em medicamentos, aposentadoria e pensão para herdeiros. Os trabalhadores, eles incentivaram a criação dessas caixas, né, dessas caixas de aposentadoria e pensão para garantir a proteção na velhice e na doença. Mas no meio rural, nada aconteceu, assim como não se levou em conta também as pessoas desempregadas, que mesmo naquela época existiam pessoas desempregadas.
Com a Revolução de 1930 e a tomada de poder por Getúlio Vargas, o governo federal passou a concentrar funções e a aumentar o controle. Criou então o Ministério da Educação e Saúde, que, embora tenha tomado algumas medidas de controle sanitário, acabou priorizando o sistema educacional. Por isso, com a presidência de Getúlio Vargas, houve reformulações no sistema a fim de criar uma atuação mais centralizada, inclusive quanto à saúde pública. Na época, as caixas de aposentadorias e pensões elas foram substituídas pelos institutos de aposentadorias e pensões, as famosas IAPs, deixando de ser geridas pelas empresas e passando a ser controladas por entidades sindicais. O foco do governo de Vargas foi o tratamento de epidemias e endemias, embora não tenha tido muito avanço, porque os recursos que eram destinados à saúde eram desviados para outros setores. Com isso, parte dos recursos dos IAPs ia para o financiamento da industrialização. Já com a Constituição de 1934, que foi promulgada, durante o governo Vargas, concedia novos direitos aos trabalhadores, como assistência médica e licença gestante. Além disso, a consolidação das leis trabalhistas de 1943, a famosa CLT, determina aos trabalhadores de carteira assinada, além do salário mínimo, também benefícios à saúde. Percebam que diversas modificações elas começaram a acontecer não só na saúde, mas no aspecto social. E vocês lembram, que o social ele está interligado com a saúde. Em 1953 foi criado o Ministério da Saúde. Foi aí a primeira vez em que houve um ministério dedicado exclusivamente para a criação de políticas públicas de saúde, com foco principalmente no atendimento às zonas rurais, já que nas cidades a saúde era privilégio de quem tinha carteira assinada. As conferências nacionais de saúde tiveram um papel muito importante na consolidação do entendimento da importância da saúde pública no Brasil e mais adiante vocês irão ver o porquê. A terceira Conferência Nacional de Saúde, ela ocorreu, por exemplo, em 1963 e apresentou diversos estudos sobre a criação de um sistema de saúde. Houve duas bandeiras principais nessa conferência. Primeiro, a criação de um sistema de saúde para todos, sendo que o direito à saúde deveria ser universal. E segundo, a organização de um sistema descentralizado, visando ao protagonismo do município. No entanto, a ditadura militar, que foi iniciada em março de 1964, sepultou essas propostas poucos meses depois. De maneira geral, nós podemos dizer que no aspecto social e da saúde, o sistema de proteção social brasileiro ele se expandiu durante o governo do presidente Getúlio Vargas. Entretanto, o processo de tomada de decisão e a gestão do sistema eram realizados sem participação da sociedade. Além disso, eram centralizados em grandes burocracias. O sistema de proteção social ele era fragmentado e desigual. O sistema de saúde era formado por um Ministério de Saúde, subfinanciado, e pelo Sistema de Assistência Médica da Previdência Social, cuja provisão de serviços se dava por meio de institutos de aposentadorias e pensão, que era dividido por categorias ocupacionais. Por exemplo, era dividido pela categoria dos bancários, ferroviários, comerciários e assim ia. Cada um com diferentes serviços e níveis de cobertura. As pessoas com empregos esporádicos, elas tinham uma oferta inadequada de serviços, composta por serviços públicos, filantrópicos ou serviços de saúde privados que eram pagos do próprio bolso. Durante a ditadura militar,
a saúde sofreu com corte de verbas. E aí, doenças como dengue, meningite e malária se intensificaram. Houve aumento das epidemias e da mortalidade infantil até que o governo buscou fazer algo. Uma das medidas foi a criação do INPS, que foi a união de todos os órgãos previdenciários que funcionavam desde 1930, a fim de melhorar o atendimento médico. Passou então a enxergar a atenção primária de pacientes cada vez mais com responsabilidade dos municípios. Os casos mais complexos eram responsabilidade do governo estadual e federal. Houve aí, nessa época, projetos privatizantes como o do Vale Consulta e, para as regiões mais pobres, uma reedição da Fundação CESP, denominado Programa de Interiorização de Ações e Serviços de Saúde, o PIAS. O PIAS não se implantou por falta de vontade política dos governos na época, faltou interesse público para levá-lo à frente. Durante os anos de 1970, mesmo no auge do milagre econômico, as verbas para a saúde eram baixas, 1% do orçamento geral da União. Ao final da década, as prefeituras das cidades que mais cresciam começaram a se organizar para receber migrantes, receber adequadamente os migrantes e conceder algum tipo de atendimento na área da saúde. Começou então a estruturar políticas públicas que envolveram as secretarias municipais de saúde e depois se estenderam aos estados e a ministério, como o Ministério da Previdência Social e da Saúde. Eu quero destacar aqui para vocês que após o golpe de 64, reformas governamentais elas impulsionaram a expansão do sistema de saúde, mas era predominantemente privado, especialmente nos grandes centros urbanos. Seguiu uma rápida ampliação da cobertura, que incluiu a extensão da Previdência Social aos trabalhadores rurais. Entre 1970 e 1974, foram disponibilizados recursos do orçamento federal para reformar e construir hospitais privados. A responsabilidade pela oferta da atenção à saúde foi estendida aos sindicatos e instituições filantrópicas que ofereciam assistência de saúde a trabalhadores rurais, por exemplo. Os subsídios diretos a empresas privadas para a oferta da assistência médica aos seus empregados foram substituídos por descontos no imposto de renda, o que levou à expansão da oferta dos cuidados médicos e à proliferação de planos de saúde privados. A maior cobertura da Previdência Social e um mercado de saúde que era baseado em pagamentos a prestadores do setor privado, com base nos serviços realizados, geraram uma crise de financiamento da Previdência Social, que, associada à recessão econômica na década de 1980, aumentou mais os anseios por uma reforma sanitária brasileira. Bem, pessoal, essa é uma das bibliografias recomendadas, outros materiais eu também vou passar para vocês. Vou disponibilizar slide também dessa primeira parte dessa aula. Vamos dar uma pausa aqui de pelo menos uns 5 minutos para vocês tomar uma água, um suco, um leite, pode ser vinho também, o que vocês quiserem. Tá certo? Até daqui a pouco. Eu também vou ver se eu consigo acalmar meus nervos, porque esse computador vive travando, e às vezes grava, às vezes não grava. Tenho vontade de tacar ele na parede, mas enfim, daqui a pouco passa essa raiva. Vamos dar uma pausa aqui de 5 minutos. Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte dessa aula, onde eu vou explicar um pouco mais sobre esse histórico da saúde no Brasil. Beijinho, meus queridos.